Olá, tudo bem com você? Que alegria estar aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Já estamos na lição de número 4, já passamos lá na lição de número 1, quando o povo de Israel chegou no Egito, quando eles viraram escravo no Egito, depois ali na lição de número 2 veio tratando ali um pouco de Moisés, da sua fuga para Midian, onde ele passou seus 40 anos lá em Midian. Depois da lição de número 3, agora vem o chamado de Deus para Moisés retornar para falar com o faraó. Moisés teve o encontro ali com o faraó, ele foi relutante e agora, depois chegamos aqui na lição de número 4. Mas antes, eu queria, de iniciarmos o estudo da lição da Escola Sabatina, queria agradecer algumas pessoas que nos acompanham, pessoas que estão sempre conosco aqui, gastando um tempinho para escrever um comentário. Não dá para ler todos os comentários aqui, mas eu queria destacar algumas pessoas aqui. A Bene Josua, Ilha do Amor, no Maranhão. Muito obrigado, Bene, pela sua companhia. A Margarida Brandão, de Salvador, Bahia. A Cleia Aparecida, de Taboado, Mato Grosso do Sul. A Leila e a Esther Veríssimo. A Leila ela é de Simonésia, Minas Gerais, e a Esther Veríssimo é de Frutal, também Minas Gerais. Muito obrigado porque vocês estão aí, muito obrigado porque vocês nos acompanham, porque vocês gastam um tempinho aqui escrevendo no canal. E se você ainda não escreveu, escreva de onde você está assistindo, escreva para a gente ter uma ideia da dimensão de onde esse trabalho está chegando. Também, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, com o maior número de pessoas que você conseguir, porque só assim você está transmitindo a palavra de Deus para outras pessoas. Vamos orar para dar início ao estudo da lição da Escola Sabatina? Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado porque mais uma vez estamos aqui estudando a sua lição. Estamos estamos tendo lições maravilhosas do seu amor, do seu cuidado, da sua proteção e também do seu chamado. Continue nos abençoando durante esse estudo e também durante todo o decorrer do trimestre. Tudo isso que eu lhe peço e lhe suplico, em nome de Jesus. Amém. Dando início à lição da Escola Sabatina dessa semana, e já aqui abrindo a parte de sábado, tem como título As Pragas. Nós vimos ali na lição de número 3 que Moisés já estava chateado porque o povo, Deus mandou ele falar com o faraó não aceitou liberar o povo para ir para o deserto adorar a Deus, e aconteceu mais ainda, o povo eles tinham ali, não tinham vida fácil, porque eles são escravos no Egito, e depois que Moisés foi falar com o faraó, a vida do povo ficou pior. O faraó começou a tirar todos os tempos livres que ele tinha, começou a colocar mais coisa para eles fazerem, justamente para que eles não pudessem esquematizar nada, porque o faraó começou a ficar com medo do que eles poderiam estar planejando, do que eles poderiam estar tramando, então começou a colocar muito mais coisas, atividades para eles fazerem, muito mais crueldade, para eles não ter tempo nem de respirar. Então agora o povo já estava chateado com Moisés, o faraó não queria liberar nenhuma de jeito nenhum, então Moisés falou, Senhor, por que está fazendo isso com o povo? Por que está fazendo isso comigo? E aí Deus falou o que para Moisés? Agora o faraó vai saber quem é Deus. E aí entramos aqui na lição de número 4, que vem falando sobre as pragas do Egito. O verso para memorizar diz assim, ó: E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Está lá em Êxodo 9, 35. A lição de sábado ela vem contando, ilustrando uma história de um fazendeiro que tinha um jumento, e o fazendeiro dava ordem para o jumento se mover, o jumento não se movia. Então ele foi lá, pegou uma vara, bateu no jumento, e novamente, quando ele deu a ordem agora para o jumento se mover, o jumento se moveu. Quando ele foi questionado por que esse método funcionou, ele falou: eu precisava chamar a atenção do jumento para que ele aceitasse e obedecesse a minha ordem. Isso aqui, tirando a crueldade com os animais, isso aqui é só um fato ilustrativo. Aqui o faraó também estava acontecendo basicamente a mesma coisa. Deus, através de Moisés, tinha pedido para que o povo saísse, tinha dado a ordem para que libertasse o povo, e o faraó foi irredutível, não quis libertar o povo. A Bíblia não diz exatamente por que faraó estava sendo irredutível, porque ele não queria libertar, mas a gente sabe, né? O povo de Israel, os hebreus, eles eram escravos ali no Egito. Então eles tinham a mão de obra barata, né? Se você for hoje analisar as pirâmides do Egito, toda aquela sofisticação, todos aqueles monumentos, tudo que eles construíram, eles precisavam de uma mão de obra. E a mão de obra dos escravos, através dos hebreus ali, do povo de Israel, era uma mão de obra barata, né? Então, para eles era importante.
e também o medo que eles tinham também desse povo sair dali, se rebelar depois contra o próprio Egito e tentar tomar depois ali as terras, os lugares, porque eles até conheciam também a região, conheciam as suas fragilidades do Egito, então o rei também tinha esse medo deles saírem e criarem uma força e depois voltarem para poder tentar dominar toda a terra do Egito. Então, tudo isso assim são coisas que a gente imagina que se passavam no coração de Faraó para não querer libertar o povo, para não querer que o povo saísse dali de escravo e tivesse essa oportunidade de ir ao deserto adorar a Deus. Já entrando aqui na parte do domingo que vem falando como título Deus versus deuses. Todos nós sabemos que lá no Egito eles tinham muitos deuses, né? Há cerca de mais de 1.500 deuses e deusas. O próprio faraó, ele era considerado um deus ali para o povo do Egito. E agora seria a força de Deus contra os deuses do Egito. Deus ia poder agora mostrar todo o seu poder, toda a sua força, não só para o faraó, não só para os egípcios, mas também para o povo de Israel. Deus teria a chance de mostrar agora quem era o Deus verdadeiro. Um dos símbolos ali era a serpente, né, que ela representava a divindade, a realeza, a autoridade divina do faraó, pois essa deusa cuspia veneno nos seus inimigos. Os egípcios também acreditavam que a serpente sagrada guiaria o faraó na vida e também na morte. E agora, então, eles, como símbolo deles, que era a serpente, tinha até a deusa chamada Udjet, que ela era a deusa do Uriel, ela representava uma cobra erguida, colocada nas coroas dos faraós e deuses do Egito, que simbolizava o poder soberano. Então, agora vem Deus para poder tudo essa manifestação, todo esse poder, o que a cobra representava ali para os egípcios. Daí agora vem Moisés e Arão com a sua vara, que transforma a sua vara em serpente, e não só transforma essa vara em serpente, mas essa vara também, ela devora todas as outras serpentes ali na frente do rei, mostrando o poder de Deus em cima do poder dos deuses egípcios. Agora Deus tem a sua oportunidade não só de mandar as pragas para o povo do Egito, mas na verdade Deus não estava mandando pragas para os egípcios. Deus estava demonstrando agora todo o seu poder em cima dos deuses que eles adoravam, em cima dos deuses que eles acreditavam, mostrando quem realmente era Deus. Aqui na própria lição diz assim: quando a vara de Arão se transforma em serpente e devora as outras serpentes diante do rei, foi demonstrada toda a supremacia de Deus vivo sobre a magia e a feitiçaria egípcia. O emblema do poder de Faraó não apenas foi conquistado, mas Arão e Moisés asseguraram em suas mãos. E esse confronto inicial demonstrou o poder e a soberania de Deus sobre o Egito. Agora Deus teve a oportunidade de mostrar toda a sua soberania, todo o seu poder em cima dos deuses do Egito e mostrar para o faraó quem realmente era Deus. Porque o faraó ali, ele era não só se achava um Deus, mas ele era considerado um Deus. E agora Deus tem a oportunidade de mostrar para o faraó, o povo do Egito e também para o povo de Deus quem é Deus. Entrando aqui na parte de segunda-feira, e tem como título Quem endureceu o coração de Faraó. Se você for analisar o livro do Êxodo, 9 vezes fala que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Outras 9 vezes também fala que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração. Aqui embaixo vai aparecer aqui os textos bíblicos onde diz que Deus endureceu o coração de Faraó e onde diz que o próprio Faraó endureceu o seu coração. Mas afinal de contas, quem endureceu o coração de quem? É claro que as 5 primeiras pragas, ali quando foi derramado as 5 primeiras pragas, foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração, mas a partir da 6ª praga, Deus ali já endureceu o coração de Faraó. Mas não que Deus endureceu o coração de Faraó, não que Deus criou dentro de Faraó uma mágoa, uma raiva, mas não. Deus apenas agora permitiu que o Faraó libertasse todo aquele ódio, aquele poder, aquela maldade que ele tinha dentro de si mesmo. O Faraó já tinha dentro de si mesmo uma maldade muito grande, um ódio muito grande. Ele já tinha dentro de si mesmo inimigos malignos ali dentro dele. E agora Deus só permitiu que ele colocasse para fora tudo isso. E aqui na própria lição diz assim, ó, lá na metade da lição:
Em outras palavras, Deus enviou as pragas com o propósito de ajudar o faraó a se arrepender e se libertar da escuridão e do erro que em sua mente se encontrava. Deus não criou o mal no pecado do coração de Faraó, foi o que nós acabamos de falar. Pelo contrário, simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos malignos. Deus o deixou sem a sua graça restritiva, abandonando a sua própria maldade. E diz mais: o faraó tinha livre-arbítrio, podia escolher em favor de Deus ou contra ele. E o faraó decidiu o quê? Contra Deus. A lição é clara. Recebemos a capacidade de escolher entre o certo e o errado, o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Nós temos o poder do livre-arbítrio. Nós podemos escolher se eu quero seguir a Deus ou se eu não quero seguir a Deus. Se eu quero aceitar Deus ou se eu não quero aceitar Deus. O faraó, ele decidiu não seguir a Deus, ele decidiu não aceitar a Deus, e agora ele estava ali pagando por toda aquela maldade que ele não fez só para o povo de Deus, mas também dentro do seu coração, toda aquela maldade maligna que tinha dentro dele. E uma ilustração que a lição ainda traz aqui é que do barro e da manteiga. O sol, ele vem sobre o barro e sobre a manteiga. Quando o sol bate na manteiga e no barro, o que acontece? O barro, ele endurece e a manteiga fica mole. Ou seja, o mesmo sol que bate no barro e que bate na manteiga, ele cria reações diferentes. A manteiga amolece e o barro endurece. Ou seja, a mesma luz que Deus manda para mim e para você, ele também mandou para o faraó, ele manda para todas as pessoas. Alguns corações amolecem com o poder de Deus, amolecem com o amor de Deus, amolecem com saber que Deus nos ama. E outras pessoas causam um efeito contrário, elas endurecem o seu coração. Elas, ao invés de amolecer o seu coração para receber o amor de Deus, elas endurecem o seu coração, enchem o seu coração de raiva, e muito pelo contrário, elas não só não recebem o amor de Deus, mas elas não permitem que esse amor chegue de forma alguma ao seu coração. Entrando aqui na parte de terça-feira, que tem como título as 3 primeiras pragas. Quais são as 3 primeiras pragas? Você deve se lembrar. A primeira foi a água transformada em sangue, a segunda a invasão das rãs e a terceira a infestação de piolho. Deus, ele não estava lutando ali apenas para libertar o seu povo, mas agora ele estava mostrando toda a sua autoridade, como nós já acabamos de falar na semana, nos dias anteriores. Porque ali, no Egito, eles tinham deuses para tudo, para praticamente tudo. E um dos deuses importantíssimo deles era o deus Rap, que era o deus do Nilo, da água, né? Porque a água é o que te banha, o que traz mata a sua sede, que é utilizada para... Ninguém vive sem água. A água é essencial para a vida humana. Nosso corpo ele é constituído de água. Então, as pessoas precisam da água. E a água ali era muito venerada, né? Ela tinha um deus do Nilo, que era o Rap, né? O Egito dependia da água do Nilo. Onde havia água, havia o quê? Havia vida. A água era vista como uma fonte de vida. Então os egípcios criaram o deus Rap e o adoravam como provedor da vida. Então agora Deus, quando ele transforma a água em sangue, ele consegue provar que aquele deus Rap deles, que era o deus da água, não servia para nada. Por que o Deus agora deles, então, não pega aquela água transformada em sangue e transforma ela em natural de novo? Por que ele não faz isso? Porque ele não tem esse poder. Eles acreditavam que aqueles deuses tinham esses poderes, mas não tinha esse poder de transformar, agora a água que estava transformada em sangue, voltar e ser uma água transformada em pura de novo para beber. Só quem tinha esse poder para transformar água em sangue e depois transformar a água em pura de novo, era quem? Era Deus. E a segunda praga é a praga da infestação de rãs. Eles tinham até a deusa Egete, que era a deusa Rã. E o rio Nilo ali, que era o rio da vida, agora aquele rio se transforma numa infestação de rãs. Eles detestavam rãs. Eles
temiam e detestavam as rãs. E agora aquelas rãs ali começam a aparecer de todos os lados, de todos os cantos. E cadê o Deus deles, a deusa da rã, para poder acabar com tudo aquilo? Não tinha, porque o único que tinha poder para aquilo era Deus. E a terceira praga da parte de terça-feira era a infestação de piolhos. Piolho é terrível, né? Imagina, quem não passou por isso na infância, né? Eu chegava na escola, se você visse alguém de cabeça rapada, algum coleguinha de cabeça rapada, é porque estava com a infestação de piolho, e aí tinha que rapar a cabeça. Não sei se já aconteceu casos com vocês, mas quando eu era criança, acontecia muito caso de crianças ter muito piolho, e aí ter que chegar ao caso de rapar a sua própria cabeça para poder acabar com aquela infestação de piolho. E agora aquela infestação de piolho estava ali, no povo do Egito. Deus colocou aquela infestação de piolho ali como uma terceira praga para que eles pudessem, para que o faraó amolecesse o seu coração e libertasse o povo de Deus. Mas mesmo assim, mesmo a água se transformando em sangue, o faraó não cedeu. Mesmo a infestação de rã, que era uma coisa que eles detestavam, o faraó não cedeu. E agora mesmo a infestação de piolho, também nada. O faraó ainda continuou com o coração endurecido. Nós entramos então agora na parte de quarta-feira, que vem mais 3 pragas, que é a praga da mosca, do gado e da úlcera. Eles tinham uma deusa egípcia chamada Utishite, que era considerada a deusa da mosca, a senhora dos pântanos e dos brejos. E agora Deus, para detonar essa deusa, para mostrar o seu poder, que ele é o poderoso e ela não, Deus manda essa infestação de mosca em todo o Egito. E ainda diz aqui na lição assim, ó: tudo isso foi uma tentativa de Deus para mostrar a Faraó o grande verdade que ele é o Senhor no meio da terra. Está lá em Êxodo 8:22. E aí depois dessa quarta praga, que foi a invasão de moscas, o faraó começou a barganhar. Ele começou a pressão dele começou a aumentar demais, e agora ele já começou a aceitar fazer ali que o povo de Deus pudesse adorar a Deus, mas sem sair do Egito. Mas não. A ordem era: deixa o povo sair do Egito para que eles possam adorar a Deus, senão as pragas vão continuar. E aí o faraó não quis ceder. Eles tinham a deusa Hathor, que ela era uma deusa egípcia do amor, da proteção, e ela se retratava com uma cabeça de vaca. E agora Deus manda essa praga que atingiu os gados. Mesmo assim, o faraó ainda estava irredutível, então Deus mandou a sexta praga, que eram as feridas, as úlceras e as chagas. Deus agora estava ali, eles tinham a deusa Ísis, que era a deusa da medicina, da magia e da sabedoria, que podia curar, que podia fazer qualquer coisa. Então, quando Deus manda essa praga, que é das feridas, úlceras e chagas, essa deusa deles nada podia fazer. Por quê? O poder de Deus, ele é muito maior do que qualquer outro poder. O poder de Deus, ele é sempre soberano. E Deus estava ali na sexta praga, podendo mostrar todo o seu poder perante todos aqueles magos, aqueles feiticeiros e também aqueles deuses egípcios. Entrando aqui na parte de quinta-feira, que tem como título granizo, gafanhoto e escuridão. Agora aqui mais 3 pragas. Deus manda aquela chuva de granizo e mesmo assim o coração de Faraó foi irredutível. Eles tinham o deus Osíris, né? E o deus Nut, que era a deusa egípcia de atmosfera do espaço sideral, e Osíris era o deus das colheitas e da fertilidade. E mesmo assim, esses deuses não foram capazes de não acontecer a praga que Deus mandou, que era a chuva de pedra e de granizo. Então vem a oitava praga. Qual foi a oitava praga? De gafanhotos, aquela infestação também de gafanhotos. E Sete era a deusa da tempestade, e Su era a deusa da atmosfera. E mesmo eles tendo o deus da tempestade e da atmosfera, eles não foram capazes de mudar os planos de Deus, que era a infestação de gafanhoto. E agora Deus manda a nona praga, que era a escuridão. Durante 3 dias, o povo do Egito não tinha totalmente no escuro, totalmente sem luz nenhuma. Mas o povo de Deus, os hebreus, o povo de Israel,
eles tinham luz. O povo do Egito não tinha luz, mas o povo de Deus tinha luz. Quem pode fazer uma coisa dessa? Somente Deus. Somente Deus ele pode fazer com que tenha chuva de granizo, tenha uma infestação de gafanhotos, e agora ele pode fazer ali durante 3 dias aquela escuridão. Já para finalizar, entrando aqui na parte de sexta-feira, tem Ellen White aqui com a citação dela no livro Patriarcas e Profetas, na página 214 a 227, quando ela fala das pragas do Egito, ela diz assim, ó: foi permitido que o seu povo experimentasse a esmagadora crueldade dos egípcios, para que não se enganassem em relação à influência degradante da idolatria com qual eles viviam, né? Em sua maneira de lidar com Faraó, o Senhor se manifestou o seu ódio, a idolatria e a sua decisão em punir a crueldade e a opressão. Não se exerceu um poder sobrenatural para endurecer o coração do rei, mas Deus deu ao Faraó o mais notável evidência do seu poder divino. Mas o rei obstinadamente se recusou a aceitar a luz. É importante enfatizar que não foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Aquela raiva que Faraó tinha dentro dele, Deus apenas permitiu que Faraó colocasse para fora, que Faraó agora endurecesse seu próprio coração. Faraó tinha o poder de escolha, o livre-arbítrio. Ele poderia escolher a Deus ou poderia não ter escolhido a Deus. E ele não escolheu a Deus. Ele escolheu não ficar ao lado de Deus, ele escolheu não aceitar deixar o povo sair. E hoje, nós temos que fazer uma escolha também. Nós temos que fazer uma escolha de ficar ao lado de Deus ou de não aceitar Deus na nossa vida. A mesma escolha que Faraó deveria ter feito, e na qual ele fez, de não escolher a Deus, agora é nós que devemos fazer. E vendo todo esse contexto bíblico, todas essas histórias, será que isso não move o meu coração, não move o seu coração, para a gente entender que muitas vezes o nosso coração está endurecido para as coisas de Deus? Que muitas vezes o nosso coração está magoado, quebrantado, e muitas vezes o nosso coração não quer ver as coisas de Deus? É um fato para a gente pensar, é um fato para a gente refletir se o meu coração está cada vez mais endurecido para as coisas de Deus, ou se o meu coração está aberto para receber não só o amor de Deus, mas todo o poder que emana nele. Vamos orar para encerrar a lição dessa semana? Feche seus olhos. Obrigado, Deus, porque mais um estudo da lição estamos encerrando, porque aprendemos cada dia mais sobre o seu poder, sobre o seu amor. E que hoje, com a nossa liberdade de escolha, nós possamos escolher estar ao seu lado, que possamos escolher a Ti em nossas vidas. E esteja com cada pessoa aqui, Senhor Jesus, que está assistindo nesse canal, que está aqui até o final da lição da Escola Sabatina, o abençoando de uma forma maravilhosamente bem. E seja comigo, com a minha família, com a família de cada um. Nos abençoe e nos guarde. Tudo isso que eu peço e lhe suplico, em nome de Jesus, para sempre. Amém. É uma alegria muito grande ter você aqui. Espero você na próxima semana para mais uma estudação da Escola Sabatina. Até lá.